Oi, pessoal, estamos aqui em mais um programa nosso, O Mundo que Nos Espera, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma pessoa amiga e de um conhecimento muito grande numa área importantíssima. É o Wellington, que é um especialista em economia criativa, ator, produtor e tem uma experiência enorme nessa área, e a gente vai trocar ideias aqui sobre essa economia que é, no meu entendimento, eu não sei se é verdade, uma das grandes economias para esse mundo novo que está chegando aí, que nos espera. Wellington, faça a sua apresentação aqui para a gente. Bom dia, Virgínio. É um prazer estar com você aqui. Virgínio é um amigo de longas datas, longas mesmo, de muitos anos. Prazer tê-lo conhecido tão jovem na vida e ter acompanhado a história dele e ele a minha nesses mais de 20 anos. A economia criativa, Virgínio, para mim, ela tem importância fundamental, que é a importância da preservação da vida humana, porque ela é o mecanismo, a economia criativa é o mecanismo que se apropriou da gestão e das capacidades de financiamento, escoamento e produção do setor criativo e imaginário da população, da humanidade. Então, tudo aquilo que está ligado a, ao que nós somos, né, como produto, né? Às vezes as pessoas se espantam muito com a palavra produto, acham que produto é uma coisa ruim. A economia criativa nas artes sempre encontra esse debate mais duro com alguns setores das artes, quando diz que a arte é um produto, porque não tem outro nome. Desde que lá atrás, nos primórdios da humanidade, alguém tinha um saco de feijão e alguém tinha um pedaço de carne, eles queriam trocar, cada um tinha um produto. O nome é esse, né? O nome é produto, então não tem outro nome para dar, né? Então é produto. Se é ruim ou se é bom depende da importância e a maneira que eu trato esse produto. Então a economia criativa tornou-se essa plataforma, esse chão seguro para que as profissões que têm como seu insumo principal a criatividade humana. Esse é o primeiro aspecto para a gente começar a desenhar um contorno de economia criativa. Todas as profissões que o conhecimento é o insumo principal. Então, Aí nós já economia separamos. criativa não é só arte, porque algumas pessoas têm essa visão de que economia criativa é o cinema, o teatro, a música, não é só isso. Não é só isso, mas é parte importante isso. Né? E aí, quando a gente sai, supomos, nós estávamos falando iniciais sobre tecnologia. Qual a parte da tecnologia que está atrelado à economia criativa? Os jogos e softwares de entretenimento, de informação, de jornalismo, de comunicação, esses estão ligados, esses fazem parte da economia criativa. A pessoa faz um site lá para resolver problemas do dia a dia, lá o dono de casa, um site lá do marido de aluguel. É muito útil, serve para a vida, mas ele não está enquadrado como economia criativa por causa do produto. O produto que se adequa não é o produto das relações humanas, das relações artísticas humanas ou das necessidades mais antigas humanas. Necessidade moderna de se resolver problemas pontuais da vida. Então, nós supomos gastronomia. Gastronomia é economia criativa, desde que ela esteja voltada não para a industrialização. Se a gastronomia estiver voltada para a culinária como essência, como a relação do indivíduo com a vida, com o meio que ele vive, aí essa parte da gastronomia faz parte de economia criativa. Se é uma grande industrialização lá, indústria que faz lá comida em grande escala, faz, congela e vende. Não é economia criativa. A economia criativa está ligada às nossas relações humanas mais ancestrais, do espírito humano, que está ligado diretamente ao espírito humano.
E aí a tecnologia dialoga com isso. O Harari estava falando Ah, que até 2050, Virgínia, nós vamos ter aí aproximadamente de 2 a 3 bilhões de pessoas inúteis. É um número assustador, né? Pessoas que não têm lugar na sociedade. só um adendo aí, porque você coloca essa informação, acho até que a gente já trocou essa informação há dias atrás, e ontem eu abro, né, todo dia eu olho as notícias, e a notícia é o quê? Duas empresas inglesas na área de tecnologia, né, cada uma prevendo em torno de 50.000, desempregar 50.000 pessoas com a inteligência, em função da inteligência artificial. Não é, ou seja, não vão ser mais necessários à empresa, porque a inteligência artificial vai substituir. E aí não é aquele cara na ponta que sobe no poste para, né, ligar e desligar lá os fios da internet, né? Não é. É o cara de tecnologia, o cara que está lá, que é inteligente, que hoje organiza, né, faz gestão do sistema e que essa gestão vai ser feita pela própria inteligência artificial. É exatamente isso que vai acontecer, Vitor. E aí por isso que a economia criativa é tão importante, porque ele fala desse grande número de pessoas que não vão ter lugar na sociedade profissionalizada, produtiva. As pessoas não vão conseguir encontrar lugar. Vão ficar aí. Ele diz que faz ensaios de fundos internacionais que vão ter que ser criados para manter essas pessoas, porque não vai ter atividade profissional para elas. É, Aí ele só, faz uma. Sim, sim. Não, é porque eu tenho colocado uma observação, né, quando se coloca isso, é que, na realidade, a sociedade sempre excluiu uma parte que ficou fora da sociedade. Se sim, você for verificar, hoje você tem uma exclusão. Só que eram excluídos os pobres. Agora, é o cara de formação de classe média, né, que compõe a classe média da sociedade que vai ser excluído. É o médico cirurgião que vai ser substituído por um robô com inteligência artificial, né, capaz de fazer uma operação e retirá-lo do mercado. Né? Então, o doutor a não, o doutor vai exclusão é a ficar mesma. desempregado. Exatamente, só que o nível é diferente. Exatamente. A humanidade sempre teve lá o seu bolsão de pobreza extrema, né? E sempre teve aqueles que lutaram para tornar isso o menor possível ou zerar esse número. Mas o contexto que essa pesquisa mostra para nós, é que ele diz mais adiante, que as pessoas, quando estiver nesse estado apocalíptico, que vai precisar, as pessoas vão lutar para sentir-se melhor. As pessoas vão precisar sentir-se melhor para não enlouquecerem. Ele aponta dois caminhos. E ele não percebeu, mas ele acaba dizendo que a economia criativa é importante. No cenário apocalíptico, ele não é um homem que se declinou a estudar a economia criativa, mas quem entende a economia criativa e quer ler a pesquisa, fala, ele tá apontando a economia criativa como um caminho para a humanidade, porque ele diz que as pessoas vão precisar ter sensações para sentirem-se melhor. Ele fala da religião e ele diz que de judeus ortodoxos que fizeram pesquisas com ele, que são homens que inclinam e dedicaram a vida para o estudo canônico. Ele fala que essas pessoas têm um nível de felicidade extremamente elevado. Esse nível de felicidade extremamente elevado está ligado à nossa área emocional e de sentir-se prazer e realizações com o espírito humano, com o outro, com a contemplação. Ele fala que o outro campo é o consumismo desenfreado, que aí o consumismo desenfreado produz uma falsa sensação de felicidade. Isso aí todo mundo já sabe, não precisa nem ir na igreja ou ir no psicólogo para saber que se você for um consumista desenfreado, você está só criando uma cortina de fumaça para criar um ambiente não real de valor.
né? Dizem que até pode ser por isso que Nietzsche chorou, né? Quando ele vê lá o cavalo sendo espancado por um trabalhador e que ele não entendeu por que o cara explorava tanto aquela mão de obra e por que ele espancava. O cara queria sim. ganhar mais e mais e queria uma sensação de prazer que não tinha. De repente foi por isso que o Nietzsche chorou e chegou à loucura total quando viu aquele estado absurdo. Então, Virginia, a economia criativa trabalha justamente nessa região do nosso cérebro. Ela produz valor. A economia criativa, quando a gente para pensar na questão das artes, no geral, não só nas artes, mas na gastronomia, softwares de entretenimento, isso aqui que a gente está fazendo é economia criativa agora, né? Debatendo a humanidade, conteúdo, informação, isso é economia criativa. Essa conversa, essa sensação de agradabilidade que nós dois estamos sentindo, é a economia criativa que produz para as pessoas. Sim. Ela produz isso. Então, nesse estado apocalíptico que o Harari falou, as pessoas vão precisar de economia criativa para poder sentirem-se melhor. E aí, por isso que a economia criativa vai continuar sendo extremamente importante e porque ela não vai perder valor de mercado. Porque as pessoas vão usar o que elas têm para poderem sentirem-se melhor. Uma prova disso, para mim, a prova cabal disso que eu estou dizendo, durante a pandemia, os softwares de entretenimento tiveram o seu maior pico da história. Os números são astronômicos de acesso e de geração de dividendos, de lucro, de números que isso foram gerados. As pesquisas apontam a casa dos bilhares de reais que entraram para as pessoas. Lives que batiam recordes uma sobre a outra, as pessoas trancadas em casa. Só que aí teve um outro número que cresceu também, que é muito ruim. Foi o número de alcoolismo. As pessoas, em busca dessa sensação, como não conseguiam atingir sempre, começavam a beber também muito para produzir essa falsa sensação de que está tudo bem. O mundo não acabou. Eu estou trancado dentro de casa, mas o número não acabou. Né? Então, ou seja, é uma... E a economia criativa faz isso, sem prejudicar o outro, sem prejudicar a mente, sem prejudicar o corpo, e torna-se uma oportunidade de recurso. Ela vai ser de fundamental importância. Eu quero até colocar uma coisa que não estava previsto, mas na educação a gente sempre tem um debate contínuo do papel da educação, da qualidade da educação, da intervenção da educação na formação, né, no desenvolvimento humano. Tem diversos pontos de vista diferentes em relação a isso, e vai aí numa régua enorme de um extremo ao outro, esses pontos de vista, mas você tem essa discussão de qual é o grande papel da educação na preparação né, da pessoa humana para a sua vida. A economia criativa faz essa discussão porque é um elemento, quando você fala de um elemento que é importante na vida das pessoas, que complementa as pessoas, né? E é um complemento, né? Porque a gente trabalha aqui com conhecimento e informação. Claro, a educação também é economia criativa, né? A educação é Sim. economia criativa, mas a educação em si, pegando só a educação, você está falando de conhecimento, informação, desenvolvimento. Quando você fala do outro lado, que envolve o entretenimento, a cultura, né, a criação, há essa discussão do papel dessa, né, de todo esse segmento no desenvolvimento humano? Depende da... economia criativa é igual a economia, depende da escola, Virgínio. Depende da escola. Tem gente muito... E eu não julgo, né? Mas tem gente que está focado no lucro. Né? Cada um cumpre o papel que quer cumprir. E é importante.
né? Tem gente que, olha, vamos pasteurizar essa produção e enfiar escala nisso e vamos ver até onde que isso chega. Isso são os grandes blockbusters americanos lá, por exemplo. E no Brasil também tem a grande indústria criativa que quer empurrar e pasteurizar. Você pega uma melodia e faz 50 músicas em cima de uma melodia. Você pega o Walt Disney e faz 500 espetáculos de teatro. Você pega um quadro, enfia na impressora e faz 10, 50, 100 mil quadros e vende em grande escala. Ou seja, a economia criativa tem se dedicado a esse olhar também. Mas tem um setor, Virginia, que é o setor que mais me atrai, é onde que eu quero estar, que é quem quer discutir o desenvolvimento humano. Nós podemos dizer assim ainda sobre a economia criativa que o papel dela é criar um alicerce para que todas as profissões que dão forma ao espírito humano tenham lugar no mundo, né? Que é essa parte de gestão da economia. Então, todo mundo que está olhando para o espírito humano e suas reais necessidades tem um lugar profissional. Tem a Lara Desiré. A Lara Desiré é atriz também, atriz, produtora, economista, estudou economia também. A Lala diz o seguinte, que existe que a economia criativa é como se fosse um meteoro, um cometa passando, né? A cabeça do cometa é onde está o ponto mais luminoso, e conforme ele vai passando, ele vai desenhando uma cauda no céu, né? A cabeça fica aquela bola de fogo, e o rabo vai grosso e vai afinando até ficar bem fininho lá na ponta. E ele passa. Ela disse que a cabeça do meteoro é a indústria criativa. Os grandes blockbusters, os grandes comércios estão lá, da economia criativa. Ela fala que essa cauda, conforme vai se distanciando do grande centro, ela vai afunilando para pequenas economias, pequenos fazedores, festas, festejos, manifestações humanas. Você tem um reisado, o reisado, a congada, tambor de crioula, né, a caretada. Tem uma artista muito antiga do Ceará chamada Zabé da Loca. É uma senhora, Virgínia, que teve 20 filhos. Eles moravam dentro de uma caverna no sertão do Ceará, dentro de uma caverna, e ela ensinou todos a tocar pífano, né? Aquela flautinha. E eles formavam uma banda extremamente importante para as relações humanas, não para o grande comércio. Qualquer ser humano que se dedicou à educação, ao espírito humano, quando encontra uma preciosidade como Zabé da Loca, ele vai querer consumir aquilo, ele vai querer entender não só a música, mas quem foi Zabé da Loca. Quem são os filhos dela, o que eles faziam, onde aprendem, o que eles estão produzindo. Como estudo e como parâmetro para se pensar a vida dele. Então, a Zabé da Loca, ela está extremamente distante da grande cabeça do meteoro. Ela está lá na cauda, lá embaixo. E é isso que eu acho que gestores e pesquisadores da economia criativa, como eu preciso declinar-se, é para discutir a cauda longa. Né? A cabeça do meteoro já tem muita gente lá, criando fórmulas e mais fórmulas para se ganhar muito dinheiro, e ganham, e devem ganhar, porque é importante que a indústria tenha local no PIB. Né? É importante que a indústria como todo tenha local no PIB para mostrar a sua importância. E realmente tem, né? 3,11% do PIB brasileiro 2022, né, é da economia criativa. Ou seja, é uma posição que está competitiva com outras indústrias. Sim, você sabe que os números apontam que a economia criativa, nesse período agora, nos últimos estudos do PIB, ela ficou à frente da indústria automobilística, Virginia. Quando você pega esses dados, ele está à frente. Ou seja, isso é muito. Né? O problema é a grande concentração que a gente ainda tem no setor produtivo. É uma grande concentração de riqueza numa parte. A gente precisa discutir
distribuição de renda no uma setor produtivo. descentralização maior, né? Exatamente, exatamente. E assim, Depois eu quero fazer esse debate com você, muito específico disso, pensando na lógica das cidades, não é o tema de hoje, né? Acho que você abriu uma coisa muito interessante. Agora eu quero puxar isso aqui agora, porque o foco agora é virar para o nosso, né, os estudantes, e aí quando a gente fala de estudante, a gente não fala só de um jovem, né? Porque a gente está falando de um mercado que daqui a pouco a pessoa que fez uma profissão está lá na ponta, ela tem que voltar e se reconstruir, né? Nós estamos num mundo em que reconstruir vai ser fundamental, né? Por isso que a gente constituiu a ideia de uma escola em que você chega e diz, olha, eu preciso disso, e a escola constrói o seu plano de educação. Né? Então, o que você está precisando? É disso, então a gente monta um plano para você. A gente tem um período para montar plano para você. Tá? Por que isso é importante? Várias pessoas vão ter que se reconstruir aí. E aí eu queria que você falasse um pouco dessas possibilidades de mercado, ou seja, quais são as possibilidades que a gente tem. Quando você falou aí né, do pífano, do coco, dessas pequenas coisas, a grande questão é que a economia criativa não depende somente de grandes recursos, né? Ou de grandes formações. Você pode conseguir produzir no mercado de forma rápida e objetiva. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo, eu estou com a responsabilidade, vou até pedir sua ajuda, de economia criativa, de montar um café. Né? Essa semana eu vou para um local que é exatamente para juntar a cultura nordestina, né? Um cara que vem do Nordeste, do Piauí, e ele quer trazer e montar um café com todos os produtos, porque ele quer criar um local de venda desses produtos, de apresentação desses produtos, e por isso ele tem que criar um ambiente, criar um espaço, né, de humanização, de experiência humana, para que esses produtos sejam consumidos. É uma forma de expandir a venda lá, né, do cara que tem lá o arroz, do cara que tem a rapadura, do cara que tem o doce. Eu queria que você falasse um pouco dessas possibilidades profissionais nessa área. claro, assim, a exemplo, assim, começando pela tecnologia. Você sabe que a minha filha desenha extremamente bem. E, a maçã não cai longe do pé, não, né? A maçã Nunca não cai cai. longe, nunca cai. O meu filho mais velho quer mais. Foi estudar economia no UNB e tal, e aí agora que tá tem uma pegada um pouco mais diferente, mas no pensamento dele ele também está próximo. Mas ela estava fazendo um desenho há um tempo atrás, bicho, ela estava desenhando, tem um programa no celular que a pessoa vai desenhando e ela vai tirando foto das fases do desenho, né? Sim. Vai tirando foto das fases do desenho e ele vai juntando, vai fazendo. Eu acho que o nome é stop motion, uma coisa mais ou menos assim. Então você vai fotografando fase por fase do desenho, aí depois ele já faz uma edição e você pode colocar uma música baseada nisso. Ficam pequenos vídeos, né? Pequenos vídeos. E aí ela me mostrou, pai, olha aqui. E aí ela pegou aquela música do Chico Buarque, olha, será que ela é moça? Será que é comédia? Será que é divina? E aí me mostrou fazendo um desenho. Eu fiquei impactado, falei, minha filha, ela ficou bom, pai. Eu fui extremamente insensível, né? Eu falei, não, minha filha, isso é um produto maravilhoso para vender. Isso é mais que bom, isso é um produto maravilhoso para vender. Né? E ela, não, pai, eu estou aqui só produzindo, só desenhando, eu já pensando em onde encaixar isso, né? Porque esteticamente, como valor de estética ficou muito bom, porque a internet consome muito. Se você cria, se ela cria, eu falei, filha, você cria uma página, você fazer produção disso, criar uma página,
e colocar aí R$ 1 à venda para assistir um pequeno doczinho desse, aí, um pequeno produto desse, consumir arte rápida, mandar para alguém como se fosse um cartão, você faz em grande escala, consegue divulgar em grande escala, e os números de venda da internet já apontam as possibilidades, você tem um super negócio. Tem um super negócio. Ela, por ser muito jovem ainda, não se atinou. Ela continua lá na parte, igual quando eu tinha a idade dela, 17 anos, eu queria produzir arte porque eu queria fazer uma resistência contra o sistema. Tá certo. Não tá errado, tá certo. Mas pode se virar um grande produto. Então, eu começo por isso, essa sua pergunta, dizendo para os jovens que qualquer produção que eles façam, que tenham esse valor, como nós já falamos, da representatividade do espírito humano, tem mercado. E a tecnologia talvez seja a maior oportunidade na história das artes, desde que o primeiro homem das cavernas sentiu necessidade de registrar a vida dele naquelas paredes. Aquele é um marco temporal na história da humanidade, porque ele estava produzindo profissão, era uma profissão extremamente importante. Ele registrava a vida nas paredes. As pinturas rupestres são isso. A economia criativa na sua essência mais bruta. A necessidade da vida, o caçador. Ele estava explicando como é que se caçava, de uma maneira artística, projetando isso por necessidade humana. Muitos viram as pinturas e aprenderam a caçar. Muitos viram as pinturas e aprenderam a se cuidar. Muitos viram anos depois, já velhos, e pensaram, puxa, olha como a vida já foi bela, como eu já fui jovem. Tem várias leituras de economia criativa. Então, a necessidade do mercado do jovem produzir hoje, o mercado está aberto, é campo verde. Pode entrar, que tem muita oportunidade para trabalhar. Esse é um aspecto desse novo mercado que surge. O outro foi o que você falou muito bem, Virginia, o café. Você quer criar um café e nós queremos que esse café seja mais humanizado com as relações, com a produção. Então, esse é um outro tipo de negócio, que é esse comércio da gastronomia, e a gastronomia é muito grande, né? Se você quisesse fazer um café expresso, que não sei o quê, põe um copinho na máquina para Virgínio, isso não é economia criativa, não, isso é outra coisa. Mas o que você está falando é economia criativa, está ligado à afetividade. É a pessoa que sente o cheiro do pó sendo torrado na hora e fala, rapaz, isso era a casa da minha avó. Isso para nós, né? Os jovens não vão mais Sim. ter isso. Mas aí ele tem como história, né? Olha, era assim. Exato. Isso, a humanidade já foi assim, pensa sobre isso. É. Né? Assim, eu não bebo café, bebo cevada, mas a minha cevada, conforme mais artesanal ela é moída, ela é preparada, ela tem um sabor muito mais refinado, muito mais afetivo, traz lembrança, ativa uma memória emotiva, e a minha memória emotiva vem mais à tona. Tá? Então, ou seja, então, a construção de espaços de trabalho que dialoguem com isso, existe mercado. Eu tenho um amigo, o nome dele é Zé Alves. Zé Alves ele é da Fundação Educacional também, da Secretaria de Educação também. Ele era da portaria, né? Aquele concurso, ele se aposentou tem uns 4, 5 anos. Ele era agente de portaria. Zé Alves era um homem da Bahia e tal. Então, ele comprou uma fazenda lá, no decorrer da vida dele, ele comprou uma fazenda, tem os boizinhos dele lá, e ele faz uma produção de rapadura ali. Essa produção de rapadura do Zé Alves é uma coisa maravilhosa. Ela é uma rapadura extremamente artesanal. Você come a rapadura, você vai para isso aqui não tem uma gota de industrialização. Você come a rapadura, você quer sentar na varanda de casa, pegar um copão de água gelada e quer conversar com um amigo. Por causa do resgate que ela faz. Né? E aí, para quem pesquisou, é impossível você não pensar sobre o início da rapadura, sobre os moinhos, sobre o processo de escravatura no Brasil, de libertação. O tanto de coisa que vem que eu estou comendo um pedaço de rapadura. Ou seja, é um produto riquíssimo. Eu já falei, Zé, vamos pensar em criar um produto com isso, tal, né? Pensar na embalagem que represente tudo isso, tal. Ele, não, quero só produzir minha rapadura e compartilhar com os meus amigos. Ele só quer isso, né?
tá bom, tem que respeitar, porque o produto E dele, é uma ele quer fase, ser assim. é um projeto afetivo dele, né? Exatamente, ele não está preocupado com outra coisa, é afetivo, como você bem falou. Mas existe um grande mercado nisso, né? Mas E, eu quero te dizer o seguinte: todo mundo que tem um sítio ou uma chácara, a primeira coisa que ele vê quando ele produz é exatamente esse sentimento de poder compartilhar com os amigos e ser algo, porque é algo gostoso de você doar alguma coisa, de você chegar e falar: olha, isso aqui é da minha chácara, isso aqui é do meu sítio, isso aqui é da minha fazenda. É um compartilhamento importante, né? Só para resgatar que faz parte de quem tem e tem essa uma área raiz. rural. É, Isso. Então, assim, Virgínio, a possibilidade do mercado para o jovem que entra ou para as pessoas que querem se rediscutir, você imagina, a pessoa vinha da área mais burocrática possível, contador, né? Contador, ele está 100% distante da economia criativa, um contador. Isso não é um demérito, né? Não é demérito nenhum. Isso é uma profissão que está extremamente longe da profissão de economia criativa. É só sobre isso que eu estou falando. O contador fica desempregado, cansou daquela vida de escritório, ele quer se refazer. Quem é esse indivíduo? De onde ele veio? Ele tem esse resgate histórico com o campo, né? Quais são as histórias? Quais foram as oralidades que ele ouviu dos avós, dos pais, né? Quando ele acessa essa parte emocional e afetiva dele, ele vai encontrar um terreno extremamente fértil para a produção de economia criativa. Ele não precisa ser um artista. Existem outras áreas que não são artísticas, né? Mas que são economia criativa, mas que está ligado à cultura. Não é artístico, mas é cultural. Nem sempre a cultura e a manifestação artística são a mesma coisa. Né? Por exemplo, o Zé Alves fazendo a rapadura dele é cultura, mas não é uma manifestação artística, mas é cultura. Então, ou seja, esse indivíduo contador que ficou 20, 30 anos no escritório de contabilidade, pagando impostos, vendo faturamentos, né? Todo esse universo, ele tem uma reserva dentro dele de economia criativa. Ele só precisa querer despertar isso e procurar suas relações afetivas e encontrar o mecanismo de expor isso. Aí, por isso que a gente volta para o produto, né? De oferecer isso como produto e alguém vai se interessar, porque tem a mesma história. Tem o Fernando Pessoa que fala que, quando ele escreveu a tabacaria, ele fala assim: das janelas do meu quarto, 1 milhão de outras janelas de quartos pelo mundo. Ou seja, ele estava escrevendo e sonhando ali, mas tinha mais de 1 milhão de gente fazendo a mesma coisa no mundo afora. Então, ou sim, sim, seja, é verdade. existe 1 milhão de outras pessoas, contadores, que quando verem um produto começam a dizer, rapaz, isso me dá uma saudade de uma época daqui e vai querer consumir. Né? É por isso que o mercado está aí livre, um campo verde para ser arado. Deixa eu te dizer, aliás, tem coisas que são muito interessantes que a gente, do ponto de vista da relação das experiências e da vivência de experiências, elas têm uma capacidade muito grande. Ontem, eu fui vivenciar uma experiência, fui num shopping aqui do lado de casa e estava a Universidade de Brasília discutindo ciências e integrando ciências com arte, né? Então, o pessoal de biologia estava falando sobre os insetos nos filmes, né? A participação dos insetos nos filmes e, ao mesmo tempo, falando sobre a importância dos insetos, né? Uhum. Numa atividade de experiência, né? Criativa ali, né? Num ambiente completamente fora da lógica do academicismo, né? Da Uhum. estrutura acadêmica convencional e tal, né? Que são experiências que a gente coloca. Eu queria começar a puxar aqui para uma coisa que é importante na nossa discussão, né? Já que a gente já falou de importância econômica, né? Já falamos aí de profissões, de habilidades e competências, né? Nós, o nosso trabalho aqui é discutir educação e do ponto de vista da educação, ou seja, da formação,
como tem que ser a escola, como tem que ser a educação para uma economia criativa. Eu quero fazer uma ponderação aqui, né, de uma conversa que, inclusive, vai ser parte também do nosso o mundo que nos espera, que é uma avaliação de que a vinda da inteligência artificial ela só está tomando espaço das atividades repetitivas, porque a nossa educação é uma educação bancária e repetitiva, ou seja, nós somos preparados para fazer coisas repetidas, ou seja, o advogado foi preparado para ler a lei e, né, comparar a lei com o caso, né, em questão e dizer se aqueles comparativos estavam corretos, né? Eu fazia isso muita crítica na própria estrutura de Estado, né? Que eu dizia que na estrutura de Estado, a grande maioria da estrutura de Estado é cara crachá, né? O cara olha o projeto e olha a portaria, vê se encaixa. Não passava disso, não era uma discussão de qualidade, era uma discussão de se encaixa dentro da portaria, não se encaixa dentro da portaria. Se encaixar tudo dentro da portaria, ótimo, está aprovado, independente da qualidade ou não, ele está aprovado. Se ele não encaixar da portaria, independente da qualidade, ele está reprovado. Então, a alegação é essa, que a nossa formação é essa formação bancária, para a pessoa olhar, fazer o cara crachar, o que está aqui e o que não está. Né? História, está escrito isso e eu estou dizendo que está escrito isso. Né? E por isso a inteligência artificial é capaz de tomar tantos empregos, porque esses empregos representam essa repetitividade. Qual é ou como deve ser a educação ou o autoaprendizado, né, da pessoa, quem está interessado, para a economia criativa? Virgínio, você sabe que outro dia eu estava. Vou fazer uma introdução antes de entrar na pergunta muito própria. Eu estava aqui assistindo um documentário e estava falando sobre as injustiças que a educação no Brasil cometeu com a educação financeira. Que ninguém foi preparado para pegar dinheiro, né? Ninguém ensinou ninguém com o que faz com dinheiro. Aí o cara sai da escola, começa a estudar, começa a receber e se endivida todinho, né? Não foi estimulado desde criança para a educação financeira. Não foi. Existem casos e casos, é lógico, de gente que se endividou por causa de problemas, pandemia, gestão de mercado, país quebrar, tal. Mas grande parte foi por causa de que não teve educação financeira. Esse desastre anunciado no Brasil, que a gente vive hoje, eu tenho um amigo que ele conta sorrindo, tem minha idade, 46 anos, ele fala que o primeiro salário dele, ele entrou no supermercado e comprou um salário de Danoninho, Virgínia. Ele fala que era tão pobre, coitado. Ele tinha tanta vontade de comer o Danoninho, que quando a gente era criança, Danoninho era o creme de la creme, né? Era um negócio. Só a fim de rico comer aquele negócio. Então, no primeiro salário dele, ele foi lá e comprou um salário inteiro de Danoninho. Ele quase morreu depois, mas comeu todo o Danoninho da vida e enjoou de Danoninho. Se ele tivesse tido um pouco de educação financeira, ele não teria feito um disparate desse com um salário de um mês inteiro de trabalho. O Humberto Pedroncini, que é um dos mestres que eu guardo no coração nas artes em Brasília, foi o grande diretor de teatro que eu tive aqui em Brasília, e que está com um trabalho maravilhoso chamado Ator Extraordinário. São oficinas de teatro que estão circulando por aí. Mas o Pedroncini uma vez disse o seguinte: eu tinha 16 anos quando eu fiz essa oficina de teatro com o Pedroncini. No final da oficina, Pedroncini falou algo que me impactou, e até hoje assim, é algo que, quando eu paro para refletir, eu penso muito nisso. Pedroncini, depois daquela oficina maravilhosa de teatro, nós cantamos, dançamos, interpretamos, ele explicou princípios de interpretação, de voz, gestual, né? Fizemos aqueles exercícios cênicos que são libertadores, né? Que você põe para fora, que você grita, que você chora, que você ri. Quando acabou tudo aquilo, todo mundo impactado com aquelas 2 semanas de experiência com o grande Pedroncini, ele falou:
é mais importante para a humanidade que se nasçam melhores seres humanos do que mais artistas. Ele termina a oficina falando isso. E aí eu fiquei olhando para ele, assim, né? Eu não, todo mundo ficou parado olhando para ele, né? Caramba! Né? Ele sabia que dali nem a todo mundo ia que continuar no mercado das artes. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que a grande maioria precisa ser pessoas melhores. Essa é o mesmo problema que eu citei sobre economia financeira. A gente cita que a educação cometeu a injustiça na educação emocional, que é onde se encontra a economia criativa. Meu problema. Né? E eu não estou aqui falando que Paulo Freire já alertou. Professora Cíntia, não, né? Eu não estou falando sobre isso, sobre relação familiar. Estou falando sobre preparar as pessoas para o mundo real. Esse mundo que está aí. Que hoje a gente tenta fazer essa discussão na escola. Só, é preciso respeitar a pessoa que é homossexual, LGBTI. Tem que respeitar. E tem gente que acha que não, mas tem que respeitar. Como é que você trata as pessoas com respeito? A arte, a economia criativa está bem nesse lugar aí. E hoje a gente precisa fazer essa discussão muito acelerada, porque o garoto sai da escola e aí consegue a primeira namorada, é agressivo com ela. Ele não teve educação. Se ele tivesse feito um espetáculo de teatro e se colocado no lugar do outro, ele não faria um disparate dele. Se ele tivesse estudado Picasso, ele não faria uma atrocidade dessa. Entende? Então, ou seja, a escola precisa criar o celeiro, é o celeiro humano dentro dela. O celeiro de afetividade, que as pessoas se respeitam, se compreendem. E aí a manifestação que vai ajudar a economia criativa, nesse aspecto, precisa ser artística. A manifestação artística, que é colocar porque ela traz escola cultural também. É colocar o jovem para se conhecer, para descobrir o mundo como é, o respeito, para sentir-se, para se emocionar, para chorar e não ser taxado por nada porque ele chorou assistindo um filme. O Se Wellington, emocionar. deixa eu só fazer um corte aí para dizer para as pessoas o quanto isso é importante. A pesquisa e não é algo para depois, né? Quando é importante isso agora. Uma pesquisa feita com os empresários sobre qual é a necessidade de formação para o mercado de trabalho, e a gente está falando do mercado de trabalho convencional, né? Eu, por exemplo, fiz essa pesquisa com pessoas da área da gastronomia para fazer um plano de curso de gastronomia, né, tanto da formação inicial quanto do curso técnico em gastronomia. É interessante que eles não respondem para você questão técnica. Ele diz, não, o que eu preciso é de uma pessoa que tenha disposição, que queira construir, que respeite o espaço, que coloque, né, tenha uma relação com o cliente positiva de respeito com o cliente. Um empresário, nessa entrevista de um restaurante em Brasília, de um grande restaurante em Brasília, ele falou, não, se vocês só dessem a aula de relações humanas, que para ele é isso, né, da parte humana, você não se preocupa, porque eu treino todos eles aqui. Aqui eu coloco ele começa, né, e aí ele mostrou todo o processo dele de formação, que foi bom para o desenho de formação. Eu começo com a pessoa, ele vai lá na cozinha, ajuda na cozinha, aí ele traz, aí ele vai passando por fases práticas. Qual é o grande problema nisso? Isso eu consigo fazer, mas eu não consigo preparar o cara do ponto de vista humano. Ele já chega aqui, se ele chega com um problema, eu não consigo prepará-lo. E ele, no meio desse caminho, eu tenho que mandar ele embora. Né? A gente está falando do mercado hoje. Só fiz esse parênteses aí para isso, volto aí para você. Importante ser dito isso. Alguém que tem 30 anos, explica alguém que tem 30 anos tecnicamente uma profissão, a digitar, ou a fazer café, ou a organizar arquivos, ou a pintar, ou a mecânica, ele pode aprender. Facilmente ele aprende. Explica alguém de 30 anos a respeitar coisas que desde a infância dele ele ignora.
é uma celeuma. É difícil, é muito difícil. Então, ou seja, e aí, quando a gente fala de a inserção da economia criativa dentro do universo da educação, é isso. E aí, dentro desse universo humano, Virgínia, agora partindo para a parte bem técnica do que a gente está discutindo, dentro dessa escola humana, com educação emocional, em que as pessoas podem demonstrar quem elas são, né? O que ela produz, o que ela faz, que ele pode se emocionar e que não é feio, que ele pode sorrir, que ele pode se vestir do jeito que ele gosta, que ele pode ocupar um espaço com respeito, é claro, respeitando a instituição de ensino, que também não pode ser não pode ser entra a hora que quer e sai a hora que quer, né? Não é disso que a gente está falando. Mas dentro dessa escola que desperta esses bons sentimentos, vai começar a aparecer coisas extraordinárias tecnicamente. É nesse ambiente que saiu as grandes... Nós chamamos hoje de unicórnio, né? Essas empresas, Sim. essas grandes startups. É no ambiente frutífero desse que aparece o unicórnio, que é uma startup que em 5, 6 meses vale bilhões, quando teve uma ideia genial que ninguém pensou. Você imagina se eu conseguir pensar hoje, com tantos anos de humanidade, com tanta tecnologia, com tantas coisas experimentadas, e encontrar a solução para uma necessidade humana que ninguém encontrou ainda? Unicórnio não vai aparecer sempre. Em tecnologia para economia criativa vai aparecer, só vai encontrar uma forma de tecnologia, ele vai conseguir se expor, ele vai estar experimentando essa economia criativa dentro da escola e ele vai começar a pensar sobre esse mercado e fazer insights de soluções. Hamilton de Holanda é um músico maravilhoso, né? Um instrumentista Sim. maravilhoso. Hamilton de Holanda, infelizmente, você não tem um pacote cheio de semente, você vai colocando a sementinha, joga água e sai 500 Hamilton de Holanda em cada escola. Isso não vai acontecer. Mas o Hamilton de Holanda começou a ser Hamilton de Holanda foi num ambiente frutífero como esse. Eu, particularmente, eu sei que eu estou longe de ter uma relação humana como Hamilton de Holanda tem com as artes. Mas eu aqui, modestamente, tive um professor na terceira série primária, e naquela época era o professor de artes, ele tinha aula com ele uma vez por semana, né? Terça-feira, professor Antônio. Eu não via a hora de chegar terça-feira. A gente ia dançar, ia fazer teatro, era uma festa. Então, terça-feira era o melhor dia da semana. Terça-feira, ninguém precisava me acordar para ir para a escola. Eu acordava mais cedo, queria chegar mais cedo na escola e queria ser o último a sair da escola, terça-feira. Os outros dias era aquela dificuldade, mas terça-feira tinha o professor Antônio. Quando eu fui para a quarta série primária, graças ao bom Pai do Céu, o professor Antônio foi o meu professor normal, do dia a dia, né? Não era só professor de artes, ele era o professor da semana toda. O Antônio, você deve ter conhecido o Antônio, Virgínio, no Gama. Ele deu aula na escola classe 14, muitos anos, foi onde eu estudei, do lado do quarto ali. O Antônio, Provável. aula de estudos sociais, que era na época, estudos sociais, português, tudo que o Antônio ia fazer, ele tacava teatro no meio, ele mandava a gente pintar alguma coisa. Todos os dias a gente tinha experiência com o afetivo, com o emocional, estudando matemática, fazendo qualquer coisa. Né? Eu lembro que ele montou com a gente, um dos últimos, final do ano, ele montou conosco a escolinha do professor Raimundo. Ele chamou um aluno para ser o professor Raimundo. Imagina, o professor Antônio fez o papel do seu peru, que era um homossexual. Naquela época, o professor fez isso. E eu era o Rolando Lelo, né? Eu era o Rolando Lelo lá. Tá? Então, ou seja, foi uma experiência tão divertida que quando eu saí dali, eu queria fazer teatro. Eu não queria fazer outra coisa mais na vida, eu queria fazer teatro. Ou seja, eu tenho encontrei com o Marcel, que foi o que fez o professor Raimundo, há anos atrás,
O Maciel era dono de uma ferragem, tal, uma ferragem grande, de sucesso, um negócio de sucesso. Qual foi o primeiro assunto? Nós nos encontramos dentro do banco e qual foi o primeiro assunto que nós falamos? Professor Antônio, lembra do que a gente fazia teatro? É verdade. Aí ele perguntou, aí É. só para terminar, ele perguntou para o Virgínio, o que você está fazendo da vida, Wellington? Eu falei, Marcel, eu nunca mais parei de fazer teatro. Ele me olhou com o olho brilhando tanto, ele nem sabia que eu já tinha sido subsecretário de Estado, ele nem sabia que eu já tinha viajado o Brasil inteiro, não sabia que tinha ganhado o prêmio, não sabia de nada. Ele sabia que eu estava ligado ainda àquela experiência afetiva. Isso para ele foi o suficiente. Para nós foi o suficiente naquele momento. Então, ou seja, criou artistas, o professor Antônio, mas também criou pessoas extremamente sensíveis à vida e respeitosas, que vão consumir a economia criativa e que querem construir um mundo melhor. Acho que é isso, você ia falar. Não, eu também vim de uma geração assim, né? Minha geração também é anterior à sua, mas é toda uma geração, se você for verificar, e todo mundo se consolidou na vida e se consolidou no mercado. E aí eu vou fazer uma referência a duas coisas. Eu tenho falado para o pessoal, né, em alguns momentos, que tem que estudar como uma criança, né? Eu falo, solte a criança, e as pessoas muitas vezes fazem a visão de que eu estou colocando a faz de qualquer jeito, né? E eu tenho dito que ninguém trabalha mais sério do que uma criança, Sim. porque ela cai, levanta, ela pergunta 200, 300, enquanto ela não estiver satisfeita no aprendizado dela, enquanto ela não adquirir a competência necessária, ela não sossega, né? E isso é aprender. E muitas vezes, aí eu puxo isso para o teatro, porque as pessoas entendem que a atividade artística é uma atividade solta, sem regras, né? Que não há preocupação. E eu brinco que você tem muito mais responsabilidade e regras numa escola de teatro do que numa escola militar. Sim, Porque na ou se escola tem. militar você tem regras para entrar, você, né, faz fila, não sei o quê. Né, numa escola de teatro, não. É o tempo todo você está num processo de responsabilidade, só que é criativa, ela é aberta. Mas ela é responsável, porque você não pode chegar e improvisar atrapalhando o outro. Você pode até improvisar, mas você não pode improvisar acabando com a cena. Né? Não existe isso. Né? É isso Então, mesmo. ela é, por natureza, uma escola de. A arte é, por natureza, uma escola de responsabilidade. E qualquer arte que você for verificar. Né? Se você for verificar, a dança exige uma responsabilidade enorme, né? Exige uma disciplina muito grande, a pintura exige uma disciplina muito grande, né? Não tem arte que não exija disciplina, que não exija cuidado, coisa assim. Mas eu quero voltar para você aí para as nossas considerações finais, né? Chegamos aí aos 53 minutos, eu trabalho com a lógica de horário de aula de 50 minutos, Foi, é foi, aberto, né? foi rápido, né? Foi rápido. Foi Foi uma rápido, foi conversa boa. rápido. A gente daria para conversar muito mais aqui. Eu pontuei mais uma série de coisas, mas a gente vai, né? Eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre várias coisas ainda, e mais até pontuando alguns elementos, a gente vai ter oportunidade de discutir muito a economia criativa como um processo pedagógico. O espaço do canal da Gourec é um espaço para discutir educação, né? Ele é aberto, não está restrito à atividade da escola, é um canal aberto para a gente discutir educação, e eu vou abrir mais espaço para a gente aprofundar, porque é um tema muito interessante, esse Claro. tema da economia criativa, esse tema da humanização da educação, né, da educação como um fator também de humanização. Né? É um fator de desenvolver o humano que existe na gente, né? Que existe em nós, como o processo de formação. Então, está aí com você para as considerações finais. Entrando nas considerações finais, me permita só comentar isso último que você falou sobre encarar as coisas como uma criança.
Você sabe que Stanislavski, que é um dos grandes expoentes do teatro no mundo, criou o método Stanislavskiano, né? Interpretação. Um dos pilares fundamentais do Stanislavski, Virginia, ele diz que você precisa desenvolver uma fé cênica. Você precisa ter fé cênica para poder interpretar. Um arcabouço técnico por trás disso, mas, resumidamente, é que você precisa acreditar de verdade aquilo que você está fazendo. E um dos parâmetros que ele dá para você acreditar de verdade que você está fazendo, ele pede para você observar uma criança brincando. Do que ele está brincando ao que ele é de verdade. Né? Se ele estiver dirigindo um avião com uma lata na mão, sentado no sofá, ele está voando de verdade. Ele acredita, ele segue um rito, todo esse respeito. Então, isso não tem nada a ver com indisciplina ou com irresponsabilidade, muito pelo contrário. É uma responsabilidade muito grande criar-se um universo em que você está pilotando um avião e a criança acredita estar conduzindo a vida de outras pessoas com responsabilidade. Via de regra, ele sobe o avião imaginário dele, cuida das pessoas e desce o avião e entrega as pessoas ao seu destino são e salvas, né? Em paz. Então, ou seja, é uma responsabilidade. Essa responsabilidade precisa ser levada para a vida toda, né? Com o que se faz em qualquer área de conhecimento. Para terminar, Virginia, eu só queria dizer para as pessoas que estão nos acompanhando sobre a importância, primeiro, do mercado da economia criativa. Como nós falamos, é o mercado da necessidade humana. É você se preocupar com o mundo que nós vivemos, com a produção humana. O mundo ele já passou por períodos extremamente tristes e decadentes. Acabamos de sair de uma agora. Né? O país acabou de sair de um desse agora. E também com a pandemia, devido à pandemia. Tudo ficou tão triste. A economia criativa é a possibilidade de nós resgatarmos quem nós somos, as nossas oralidades, resgatar os nossos avós, a nossa origem, resgatar a nossa humanidade. Eu gostaria muito, Virginia, que todas as pessoas experimentassem uma cozinha gastronômica de verdade, com cheiros, sabores, sabe? E pudessem deliciar-se com isso. Gostaria muito que todas as pessoas pudessem assistir um espetáculo de teatro, que pudessem contemplar-se com a força do teatro. Gostaria muito que todas as pessoas pudessem assistir um espetáculo de dança da Denise Stockley, por exemplo, e pudessem sair de lá emocionados, impactados com o que elas viram. Eu gostaria tanto que as pessoas pudessem ter a oportunidade de entrar numa galeria de artes e pudessem se impactar com o silêncio ensurdecedor das artes visuais. É tão silencioso, mas fala tão alto ao mesmo. É um ato, uma dicotomia incrível, né? É tão silencioso, mas fala tão alto, né? Que mundo melhor seria esse? As pessoas pudessem ir em bons espetáculos de música e pudessem despertar suas raízes, dançar, movimentar-se, né? Os homens pudessem se comportar com respeito ao lado de uma mulher que está dançando, tudo isso, né? Todo esse universo. Então, ou seja, e que as pessoas pudessem entrar nesse universo tecnológico e que não fosse um universo tão vazio, né? Que não fosse uma sociedade tão líquida, né? Com tanta informação rasa, com fake news, informação rasa, com coisas tão sem importância. Economia criativa é a oportunidade de colocar conteúdo em tudo isso. Colocar conteúdo. Eu estava conversando com tua filha há um tempo atrás e ela estava falando para mim, Gabriela, sobre o óculos de realidade virtual e a gente ficou conversando. Eu fiquei pensando, puxa, você imagina a gente pegar um óculos de realidade virtual para um garoto que está lá na favela e ele poder entrar no Museu do Louvre, poder se deparar com a Mona Lisa, que é uma das coisas mais importantes que a humanidade já criou, ver um Van Gogh, né? É algo incrível, que eles não têm dimensão de tudo que eles criaram, mas nós podemos ter hoje. Então,
O universo da economia criativa é a oportunidade de você despertar tanta coisa boa na humanidade e ainda é mercado de trabalho, que não vai acabar nunca. Então, essa é a importância da economia criativa. Espero ter colocado a mosca azul para picar as pessoas que nos ouvem e termino dizendo as palavras de Humberto Pedrancini. O mundo precisa mais de melhores seres humanos do que de mais artistas, de mais trabalhadores criativos. Melhores seres humanos que consomem arte já está bom demais. É isso. Ótimo, ótimo, pessoal. Obrigado aí, quem acompanha a gente. É mais uma atividade do nosso mundo que nos espera, economia criativa. As pessoas podem, né, fazer aí as suas sugestões de tema, a gente vai fazendo essa discussão a partir das sugestões dos temas que forem apresentados. Valeu, pessoal, obrigado. Continua aí, Wellington, eu vou fechar aqui para o pessoal, mas a gente pode continuar a bater o papo. Valeu, Tá obrigado, bom, Vitor? pessoal.